Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Antes de começarmos nossa aula, a tia trouxe aqui algumas dicas maravilhosas. Procure um lugar calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, lápis de cor, tudo o que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático. Vamos ao vídeo? Bom, meus amores, hoje na nossa aula de Geografia, nós vamos falar sobre diferentes formações vegetais e o desafio da sustentabilidade, ok? Bom, a formação vegetal reflete, sobretudo, as condições climáticas do ambiente. É a denominação dada a um conjunto de vegetais que criam um tipo de cobertura prevalente numa região geográfica. A formação vegetal é muito diferente da agricultura, que diz respeito à plantação de espécies vegetais pelas diferentes sociedades. A partir de agora, vamos analisar as principais formações vegetais do planeta e do Brasil. Tundra. Tundra é um bioma no qual a baixa temperatura e estações de crescimento curtas impedem o desenvolvimento de árvores. Existem 3 tipos de tundra: tundra ártica, tundra alpina e tundra antártida. Numa tundra, a vegetação é composta por arbustos, ciperáceas, gramíneas, musgo e liquins. Floresta boreal ou taiga. A taiga, também chamada de floresta de coníferas ou floresta boreal, representa um tipo de vegetação típica das altas altitudes encontradas no hemisfério norte do globo, mais precisamente entre a tundra e a floresta temperada. Surge nas regiões setentrionais da América do Norte, Europa e Ásia, como no Japão, Rússia, Canadá, Alasca, Groenlândia, Finlândia, Noruega, Suécia e Sibéria. Floresta temperada e subtropical. As florestas temperadas apresentam um clima temperado com as 4 estações do ano bem definidas. O verão é quente e úmido, enquanto o inverno é frio e pode apresentar neve. A floresta temperada é um bioma encontrado no centro da Europa, sul da Austrália, Chile, leste da Ásia, principalmente na Coreia, no Japão e algumas partes da China e no leste dos Estados Unidos. Também é chamada de floresta decídua temperada ou de floresta caducifolia, porque as folhas caem no fim do outono. Estepes. Os estepes são um tipo de vegetação herbácea, rasteira, formada predominantemente de gramíneas dispersas em imensas planícies e que formam um grande tapete vegetal. É um ecossistema de transição, pois é geralmente encontrado entre as savanas e o deserto. Os estepes distinguem-se das savanas uma vez que não apresenta árvores. Ele se aproxima das pradarias, no entanto, difere dela no clima e na flora. Assim, o clima é mais úmido nas pradarias e mais árido nos estepes. Em relação à flora, a altura da vegetação é maior nas pradarias que nos estepes. Os estepes surgem nas regiões que geralmente apresentam clima continental e árido, sendo encontradas na Europa, na América, na Ásia Central e na África. No Brasil, esse tipo de vegetação ocorre nas regiões semiáridas e, portanto, num bioma denominado caatinga, típico da região Nordeste. No geral, os estepes apresentam solos férteis, ricos em humus, o que leva a ser utilizado para as plantações
cultivo agrícola, além da criação de gado. Pradarias. As pradarias são vegetações herbáceas fechadas, presentes em áreas de clima temperado e que recebem diferentes denominações em diferentes partes do mundo. Na Europa e na Ásia, recebem o nome de estepe. Na América do Norte, são chamadas de pradaria. Na África do Sul, recebem o nome de velde. E na América do Sul, recebe o nome de pampa. Existem 3 tipos básicos de pradarias: pradaria alta, mista e baixa. Pradaria alta são os locais mais úmidos e que apresentam gramíneas de até 2 metros de altura e raízes muito profundas. Pradaria mista apresenta uma grande diversidade florística presente em solos altamente férteis. Pradaria baixa, que apresenta menor diversidade e gramíneas de pequeno porte. Vegetação mediterrânea. As características climáticas citadas favorecem a formação de uma vegetação composta por pequenas árvores distanciadas uma das outras. Os troncos são largos e com poucas folhas para uma melhor adaptação à condição tanto quanto árida. Apesar das afirmações acima, quase não existem áreas originais desse tipo de composição vegetativa. A vegetação mediterrânea é possível de ser encontrada um pouco isolado da Califórnia, nos Estados Unidos, Chile, África do Sul e também na Austrália. No entanto, a maior concentração está localizada no sul da Europa. As florestas originais foram substituídas por plantações de oliveira e vidreiras. Vegetação de altitudes. A variação de altitudes provoca mudanças climáticas, o que implica em adaptações tanto da fauna como da flora. É interessante observar nas encostas de uma montanha a mudança da coberta vegetal original à medida que o clima varia. Vegetação de deserto. Nos desertos, a vegetação é rara e em muitas áreas inexistentes. As espécies que conseguem sobreviver a esses ambientes são ervas e algumas xerófilas, que necessitam de quantidade pequena de água para sobreviver, como as cactas, que mal cobrem o solo. Savana. As savanas são vegetações adaptadas a clima seco e com presença de queimadas. Elas são encontradas na África, América do Sul e Austrália, mas contam com especificidade em cada uma das regiões. Suas vegetações são compostas principalmente de herbáceas e arbustos. Existem 4 tipos de savanas, segundo a composição de suas vegetações: savana arborizada, que tem muitas árvores; arbórea, poucas árvores; arbustiva, sem árvores, possui somente arbustos; e herbáceas, possui somente gramíneas. Os solos nas savanas são muito pobres, por isso as árvores que conseguem se desenvolver nessa região precisam ter troncos espessos e duros e com capacidade para armazenar grande quantidade de água. Floresta equatorial. As florestas equatoriais são aquelas que ocorrem na região da linha do Equador, marcadas por altas temperaturas, elevadas quantidades de chuva e vegetação latifoliada, com folhas grandes, largas e verdes durante todo o ano. A maior floresta equatorial do mundo é a floresta amazônica, que também é classificada como floresta tropical. A seguinte é a floresta equatorial do Congo, na África. As florestas equatoriais são conhecidas pela sua vegetação densa e imponentes árvores que podem atingir até 60 metros de altura, com copas largas e preenchidas.
floresta tropical. A floresta tropical, também chamada de floresta pluvial tropical ou floresta úmida, é caracterizada pela riqueza de espécies, clima quente e elevada precipitação e umidade. São regiões localizadas entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, encontradas na África, Ásia e na América Central e do Sul. Agora, meus amores, nós vamos falar sobre o desafio da sustentabilidade, ok? O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criado pelas Nações Unidas, para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. O desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos, ou seja, tem fim. Esse conhecimento representou uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente. Muitas vezes o desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende do consumo crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende. As atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento da base de recursos naturais dos países. Desses recursos depende não só a existência humana e a diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico. O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem. Agora, meus amores, nós temos aí o exercício de fixação. Dentre as proporções abaixo, marque a que indica a formação vegetal típica de climas tropicais, como uma estação seca bem definida e que se constitui basicamente de arbustos e plantas rasteiras, com a presença de poucas árvores. Temos aí as opções: A, tundra; B, floresta temperada; C, pradarias; ou D, savana. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e responderem, ok? Então, meus amores, se você falou que era a letra D, savana, você acertou. E a nossa aula vai ficando por aqui. Mas antes, temos alguns recadinhos. Se você quiser rever essa aula ou outras aulas, você pode acessar o nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Um grande beijo para todos e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!